sabe aquele desejo que a gente tem logo depois do almoço, de comer um docinho, ou no final da tarde, que algumas mulheres ficam desesperadas? Essa compulsão é normal e acontece com a maioria das mulheres. Então, a doutora Analice Taleb, é isso, doutora? Isso. Né? Ela vai estar aqui, nutróloga, ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas e falar pra gente, doutora, é normal essa compulsão? É normal, mas é um vício, o docinho é um vício e faz mal, então a gente precisa controlar. Precisa? Precisa. Tá bom. Então a senhora se prepara, porque hoje a gente tem muitas perguntas. Ok. Mas nós vamos antes a uma matéria e a gente já volta falando sobre compulsão a doces. Quem resiste a um belo brigadeiro? Para alguns, o açúcar é uma paixão. Doces deliciosos que muitos não deixam um dia sequer de incluir no cardápio. Que é gostoso mas temos que ficar atento quando a vontade de comer esses doces tão maravilhosos passe de vontade à compulsão. Eu como doce todo santo dia, chocolate, doce, chocolate, pudim, sorvete, tudo. Por onde passa, Flávia tem sempre um bombonzinho, uma trufa por perto. Chocolatra sumida não passa um dia sequer sem chocolate. Para os amigos é pretexto para presentes e motivo de piadas. Nem mesmo na academia ela segue sem ele. Quando chega sexta-feira é sagrado. Brigadeiros de panela e em bastante quantidade. Segundo uma pesquisa realizada na cidade da Califórnia, o açúcar pode causar dependência e, por isso, deve ser consumido com restrição. Os pesquisadores defendem a regulamentação do consumo pela idade, assim como é feito com os cigarros e as bebidas alcoólicas. O excesso de açúcar está diretamente ligado ao diabetes, aos problemas do coração e em alguns tipos de câncer, sem falar, é claro, da obesidade. A relação de Beatriz com o chocolate era normal até chegar à adolescência. A frequência e o consumo podem indicar que o prazer vira um vício. O dependente de chocolate pode ter até crises de abstinência. Em momentos de ansiedade, estresse e até depressão, os minerais presentes no chocolate trazem sensação de relaxamento, aliado importante para períodos de mudança hormonal, como a TPM. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria de São Paulo revelou que 48% dos entrevistados se consideravam dependentes e reconheciam o consumo abusivo de chocolate. 70% deles come mais de 100 gramas por dia e, em momentos de compulsão, apesar da culpa, já chegaram a consumir até 1 quilo de uma só vez. Depois de ganhar peso, se afastar dos amigos e ficar deprimida, Beatriz procurou um especialista em compulsões. Fez terapia em grupo por 4 anos. Hoje se sente curada. Afinal, como se livrar das compulsões por doces e comer moderadamente? Descubra agora no Você Mulher. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher, um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Doutora Analice, vamos lá. Quais os riscos desse excesso de doce? Porque a gente comentava antes da matéria que, não sei se de repente é com todo mundo, mas eu também. Não sei a Thaís, não sei a senhora, mas existe esse desejo, né? Logo depois do almoço, por quê? A gente sente essa vontade de comer doce. Esse desejo é um vício. Ah, é? É um vício. Que o organismo criou, que o organismo criou. Porque o cérebro interpreta assim, eu preciso de um pouco mais de glicose, eu preciso de serotonina. Né? E isso eu acho onde? Com rapidez? No doce. Então, o cérebro já fica condicionado
que depois do almoço, depois naquele horário, ele vai receber essa gratificação, que é a energia e o hormônio do bem-estar, que é a serotonina, e você encontra no doce. Então, o que a gente tem que fazer é descondicionar, ensinar para o cérebro que ele pode obter de outras fontes que não seja do açúcar. E, por exemplo, nessa alimentação do almoço, eu posso estar incluindo alguma fruta, de repente, para enganá-lo ou não? É assim, se você for comer doce, o melhor horário é na hora do almoço. Por quê? Porque se você escolher muitas frutas, muitas fibras, um almoço bem balanceado, e dizer assim, não, eu sou viciada em doce, eu preciso comer doce pelo menos uma vez por dia, que seja na hora do almoço. Porque a fibra, a fibra, quanto mais você comer fibra, mais você bloqueia a absorção de gorduras. Mas não só de gorduras, do açúcar também. Então, se você quiser comer doce, que seja na hora do almoço. A melhor hora é essa hora do doce, do almoço. Só que você pode trocar. Se você for comer carne, assim, vamos ser inteligentes, você vai comer carne. E a carne tem uma digestão bem difícil. Então, trocar por mamão. Pode até colocar mel em cima do mamão, né? O mel também ajuda bastante na imunologia e o mamão tem papaína, que ajuda na digestão. Então, você já começa a trocar. Só que, isso é fácil? Não é fácil. Mas quando a senhora fala para comer junto, é junto com o arroz e o feijão? Não, como uma sobremesa. Como uma sobremesa. Eu estava imaginando assim, numa salada sim, ou não? A fruta entra como sobremesa, então, esse açúcar. Pode ser junto com a salada também. Ela é ótima, porque daí é fonte de fibra. Né? Você tem açúcar e você tem fonte de fibra também. Mas sempre lembrar que, assim, não é fácil. Vai trocar a fruta pelo doce. O cérebro vai dizer, não é isso que eu te pedi, né? Ele vai dizer assim, você está me enganando. Então, tem que lembrar que não é o primeiro dia, não é o segundo dia, é ao longo dos meses, você, com certeza, eu digo isso porque já vi muito. Se você fazer essa substituição, for fazendo cada vez mais, o cérebro já vai dizer assim, daqui a pouquinho, daqui a uns meses, vai dizer, aquele mamão. Daqui a pouco vem o mamão. Exatamente, porque você condiciona, você ensina o seu cérebro o que é gostoso e o que não é. Eu tô aqui, enquanto a senhora falava, eu tô aqui pensando, minha mãe não fez isso comigo quando eu era pequena. Porque a gente pode, então, educar a criança, né, para que ela não seja um adulto sofredor. É verdade. E a papila gustativa também tem memória. Então, você ensinar a criança a comer verduras, frutas, com certeza ela vai achar aquilo gostoso, né? Se você dá pouco doce para ela, não que ela não vai achar ruim, toda criança vai amar um doce, mas ela vai conseguir também gostar da fruta, né? Então, esse açúcar da fruta é saudável, né? A frutose. Existem algumas frutas ou não? Todas elas? Todas elas são boas. Mas assim, se você está estudando, o cérebro exige açúcar, exige glicose em grande quantidade. Por isso que quando você está estudando, você quer aquele chocolatinho, né? Então, troca por uva. A uva, ela tem um grande poder de aumentar a sua glicose, aumentar o seu açúcar na corrente sanguínea. Você consegue trocar muito bem e o cérebro adora. Quer estudar? Tenha sempre do lado um cachinho de uva. E o açúcar em excesso da fruta faz mal? Não tem problema? Tá liberado o açúcar da fruta, eu posso comer à vontade? Não, o diabético também não pode comer fruta à vontade. A fruta tem que ser em pequenas quantidades, porque a frutose também vai virar glicose, vai virar açúcar no sangue, né? E tem uma quantidade ideal para o organismo? Assim, dizer assim, eu vou comer só fruta, nunca mais vou comer um doce, né? Isso é mentira, vai deixar a vida triste, né? O que você pode fazer? Hora que a pessoa não aguenta, né? Exatamente, uma festa, você vai ficar chata. Antissocial. Exatamente. Mas você pode planejar a sua semana. Assim, eu vou comer no sábado e no domingo. Isso. Porque na segunda, na terça eu vou fazer um bloqueio total de açúcar. E depois eu vou maneirando. E vai chegar o dia do lixão.
Lembra assim, o dia do lixão. Qual é o dia do lixão? Sábado e domingo, que são os dias que a gente mais corre perigo, exatamente, vai jantar, tem o almoço com a família, então vale a pena. Sai da rotina um pouquinho, né? E lembrar assim, o que a gente estava conversando antes, se você come açúcar refinado, em grande quantidade ou até em pequena quantidade, vamos dizer assim, o que o corpo interpreta? A glicose é uma glicose muito rápida de ser absorvida, então o corpo diz assim, puxa, isso aqui é ouro, né? Então o que eu vou fazer com esse ouro? Eu vou guardar. O que ele faz? A célula de gordura vai só ter entrada, ela fecha a saída. Então, você baixa seu metabolismo e a partir daquela hora que você comeu um doce com açúcar refinado, por uns 2, 3 dias você não vai emagrecer. Você só vai engordar. Você só tem entrada na célula de gordura, você não tem saída. Então, o que é bom pensar nisso, porque daí você diz, o dia do lixão é esse. Então, nos outros 2 dias eu vou comer menos, porque eu sei que eu não vou emagrecer e vou fazer exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico é o que vai fazer essa célula que está preparada para armazenar, abrir as porteiras para sair a gordura. É o único jeito. Nada, né? Então lembrar contra a gente. Exatamente. Dia do lixão e saber que você pode comer, porque a vida tem que ter uma gracinha, tem que ter né? Um docinho, exatamente, né? Mas lembrar, ser inteligente, lembrar o que seu organismo vai responder com isso e fazer um regimezinho depois. Porque esse lixão também tem que ser assim. Não é um lixão, tem que ser um lixinho, né? Porque se demora de 2 a 3 dias para a gente queimar, quer dizer, segunda, terça e quarta, você já está chegando no lixão de novo. Nem queimou aquele, né? Vai sobrar só 2 dias para emagrecer. Tem que recuperar. E na época da menopausa, porque a gente percebe, por exemplo, a mulher, né? Época de menstruação, meu Deus, a gente fica enlouquecida por doce. Na menopausa isso para ou continua? Continua. Depois de se reeducar, né? Então, depois exatamente. Continua? Continua. E lembrar que com as alterações de hormônio da menopausa, você precisa de menos alimentação. Então, o adolescente pode comer muito mais do que a pessoa que tem 45, 50 anos. É verdade. Na verdade, você tem que comer muito menos e você tem que ser inteligente na hora de comer, porque você vai engordar muito mais. E doutora, enquanto a gente estudava, eu estava lendo e vendo algumas fotos que tem como a gente também aprender desde o prato, né? A distribuição dos alimentos ali, a quantidade que colocar. Aí eu vi que tinha uma até que a menina colocou, ela dividiu o prato, perdão, ela dividiu o prato e colocou o maior, ela colocava salada. E o menor, aí ela deixou para o carboidrato e proteínas. Isso a gente pode fazer a semana toda. Pode. E se você... É uma substituição legal, né? Exatamente. E se você gosta de açúcar, se você gosta de uma sobremesa, se você vai dizer assim, eu não vou mais comer doce. Mentira, é um vício. Então, você vai diminuir aos poucos o doce. Então, o que você vai fazer na hora de almoçar? Nesse prato, diminuir bastante, né? Mas você tem que ter um pouco de carboidrato, porque como é que você vai tirar todo o carboidrato e ainda tirar o doce? Então, deixa o carboidrato, deixa o arroz, deixa o feijão, deixa a proteína, que a proteína, se você comer carne, peixe, whey protein, vai distanciar bastante a sua necessidade por doce. E também escolher legumes como a cebola, o brócolis, nozes. Por quê? Porque esses legumes, essas amêndoas? Porque elas têm um mineral chamado cromo. E o cromo é muito importante para quem quer diminuir os doces. Quanto mais cromo você tiver, mais a sua insulina trabalha bem, que a insulina é que faz com que o açúcar entre na célula. Então, se você comer bastante brócolis, bastante cebola, bastante nozes, você vai ter uma grande quantidade de insulina e você não vai engordar tanto. Então, isso que é interessante, né? E não vai ter tanta necessidade por doce. E não muda se ela for crua ou cozida. Não tem... O importante é a ingestão dela. É a ingestão. Uhum. O interessante não é cozer demais. É cozer só ao ponto de ser palatável.
né? entendi. Daí você preserva bastante dos minerais. Tem diferença de cozinhar a vapor ou na água? Tem diferença. A vapor você conserva muito mais, tanto os antioxidantes quanto os minerais. Com a água arrasta um pouco dessa quantidade. Se você for cozer bastante verduras, reserva essa água para colocar no feijão, colocar no arroz. Você não tem ideia de como essa água é rica em nutrientes e antioxidantes. É importante, né? Uhum. Doutora, é mito ou verdade isso? Que dizem que quando a pessoa sente muita vontade de comer doce, ela pode estar com algum problema de diabetes. É verdade. Ah, é verdade? É verdade. É porque tem gente que fala, meu Deus, eu não consigo, eu tenho que comer. Após o café da manhã, nesse intervalo que pra gente é um lanche, a pessoa, não, eu tenho que comer um chocolatinho. Aí após o almoço e à tarde, gente, mas é toda hora. E a pessoa fala, eu sinto essa necessidade mesmo. É porque a pessoa que está com pré-diabetes, que está com diabetes já instalada, ela não consegue aproveitar a insulina. Ela não aproveitando a insulina, é o que a gente ia falar. Do que a insulina faz? Ela pega o açúcar do sangue e coloca dentro da célula onde ela vai virar o nutriente, vai virar a energia. Então, se a pessoa não consegue aproveitar, não consegue fazer com que essa insulina trabalhe, ela vai ficar sem nutriente dentro da célula, ela vai ficar fraca. Então, o que o corpo pede? Mais nutriente, mais açúcar, porque lembra que o açúcar refinado é fonte de energia rápida, é ouro para o nosso organismo. Então, ele vai querer cada vez mais e cada vez mais ele não vai conseguir energia, ele só vai conseguir estocar. Você vai engordar e vai ficar cansado ao mesmo tempo. A gente tem que ensinar para ele que esse ouro não tá legal. Esse ouro é enganoso. A gente quer ficar pobre desse ouro. Exatamente, esse ouro é ouro falso. Então, comer doce após a refeição, nada disso mais. A gente pode substituir. Pode substituir, mas lembrar que isso vá substituindo de acordo com o que você pode. É só você lembrar, doce não é bom, doce é ruim. Na hora que você olhar aquele lindo brigadeiro, aquele lindo bolo de chocolate, para dizer, puxa, ele é lindo, mas ele me faz um mal, ele é um vilão. Lembra disso. Quando você lembrar disso, você não vai olhar ele com tanto gosto assim. E na hora que você comer, você vai comer com parcimônia. E ao longo do tempo, você vai ver que ao longo do tempo você vai esquecer dele. É como um vício. É um vício mesmo. E doutora, existem pessoas que ficam horas, né, sem comer e quando vão comer, optam pelo doce. O que causa isso no organismo dela? Lembra de bomba calórica. É uma bomba mesmo. Porque o que vai acontecer? Você vai requisitar muita insulina e a insulina é feita onde? No pâncreas. Só que de tanto você requisitar insulina e faz insulina e faz insulina e faz insulina, o seu corpo não vai aguentar mais. Então, o pâncreas começa a se esgotar, ele não consegue mais fazer uma insulina boa. Né? Você não consegue mais responder àquela insulina porque ela já não é a mesma. E é isso que é a diabetes. Então, você comer doce de barriga vazia, ao longo dos anos, você corre o risco de ter uma diabetes tipo 2. Não tem jeito, né? Meu Deus, realmente a gente se reeducar, né? Exatamente. Para que amanhã uma velhice saudável, né? Se a gente pode dizer assim, né? Que todo mundo quer ficar bem, né? E às vezes o amanhã é fruto do que eu plantei hoje, Exatamente. Né? Então, se hoje eu não como bem, como que amanhã eu vou querer ter uma velhice saudável, desfrutar do que hoje eu estou plantando, né? E o corpo tem memória. O corpo tem memória para tudo. O que você comeu aos 20 anos, você não é que você vai responder na hora. Quando você tiver 60, o seu corpo está te dizendo, você comeu isso aqui, então você vai ter essa mancha no rosto, você vai ter essa ruguinha a mais, você vai ter essa gordurinha a mais. Ele é vingativo, ele lembra de tudo, você vai ter mais rugas. Morando com o inimigo, literalmente. Exatamente. Doutora, infelizmente a gente está chegando nos finais, mas eu acho que a senhora poderia voltar, porque olha, a gente tem muitas perguntas e eu tenho certeza que as mulheres aí do outro lado também estão chovendo de perguntas. Então, se a senhora puder, fica o meu convite, eu tenho certeza que das meninas também do outro lado, para que a senhora venha, porque é um assunto que
é da mulher mesmo, né? Porque eu não sei os homens que estão aqui presentes, não sei se eles sentem essa necessidade. Mas aí no próximo a gente poderia estar falando disso também. Verdade. Tá? Lembrar que o açúcar e que o chocolate e a TPM são ótimos. O chocolate para TPM é perfeito. Pode comer. Pode comer. Ai, que bom. De tudo isso, pelo menos uma coisa tá legal. Pode comer. E, doutora, a gente queria presentear a senhora com esse livro da Cristiane Cardoso, que pra gente é um amigo, esse é um aliado mesmo, de cabeceira. Então, fica aí o nosso presente do programa Você Mulher, porque a senhora tem uma ótima leitura e tenho certeza, é uma leitura fácil, tenho certeza que vai ser agradável. Muito obrigada. Foi um prazer ter recebido a senhora aqui. Prazer foi todo meu. Nós vamos a um intervalo e a gente já volta compartilhando uma história de vida com você. Muitas vezes você se pergunta por que sofre tanto em sua vida sentimental. Talvez você não consiga encontrar a pessoa certa que te ame, te respeite, queira um compromisso sério e te faça feliz. E quando encontra essa pessoa, os momentos felizes de amor duram pouco e o que parecia um sonho torna-se um pesadelo. Como se não bastasse a dor da separação, existe também a dor de ser traída, de ser trocada por outra pessoa, de ser rejeitada, humilhada. Uma dor insuportável, que muitas vezes deixa marcas tão profundas a ponto de fazer com que você desacredite na possibilidade de amar e ser amada novamente. Porém, essa história de sofrimento e dor pode dar lugar a uma vida sentimental feliz e realizada. Dê um basta em seu sofrimento. Você pode ser feliz. Venha você também participar de uma palestra ao vivo com Cristiane e Renato Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do livro Casamento Blindado. As palestras acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E a entrada é gratuita. São poucas as circunstâncias da vida que causem tanta dor quanto presenciar uma criança sofrendo. A mais presente recordação que Maria das Graças traz de sua infância é de constantes visitas a médicos e hospitais em busca de diagnóstico para as fortes dores de cabeça que sentia. Aos 5 anos de idade, eu já comecei a ter um problema de saúde, onde eu tinha fortes dores de cabeça, né? E minha mãe me levava nos médicos, fazia exames, mas não diagnosticava nada. Devido às dores de cabeça, eu não me alimentava, então eu era uma criança assim, muito magrinha. Então qualquer coisa era uma infecção de garganta, era uma gripe forte, tudo ocasionava por isso, por eu não me alimentar devido a essas dores de cabeça que eu tinha. Maria das Graças não suportava aquela situação. Ela precisava ser feliz. Foi no namoro em sua adolescência que ela tentou suprir toda a carência que sentia. Mas uma gravidez indesejada antecipou seus planos e a conduziu a um casamento que não foi exatamente o dos seus sonhos. Aos 14 anos eu conheci meu esposo e nós começamos a namorar. Logo em seguida eu engravidei. Aos 15 anos eu já estava grávida. Então nós chegamos num casamento onde eu achei que eu ia ser feliz, mas infelizmente não foi assim, porque a gente casa com um conto de fada, né? Viveu um conto de fada. E aquilo não estava acontecendo na minha vida, porque ele não ficava comigo, ele trabalhava durante a semana toda, de final de semana ele saía com os amigos, ele não se importava comigo, ele bebia. Aí chegava em casa, era onde aconteciam as brigas.
A vida de Maria das Graças seguia sem que ela tivesse expectativas de melhora. O difícil temperamento do marido contribuiu para debilitar ainda mais sua saúde. Aí foi aonde eu comecei a vomitar, eu vomitava sangue, pedaços de sangue. Eu ia aos médicos e nada resolvia. E as crises de dores de cabeça, elas foram aumentando. Tamanho descontrole angustiava profundamente Maria das Graças, que não vislumbrava chance de mudança. Mas foi numa conversa informal que ela sentiu acender a esperança em seu coração. Uma conhecida nossa, vendo todo esse sofrimento que a gente estava passando, fez um convite para o meu esposo, aonde ele chegou em casa, me convidou para ir. Eu já estava assim, tão desanimada de tudo, que eu falei para ele, tudo bem, eu vou nessa igreja. Determinado a viver uma nova realidade, o casal passou a colocar em prática tudo o que aprendia e em pouco tempo, os anseios de seus corações se tornaram realidade. Já naquela semana seguinte, eu não tive crises de dores de cabeça, porque eu tinha crises todas as semanas. Aquela semana eu já não tive, na outra semana. Então foi acontecendo assim, paulatinamente. Uma melhora, uma transformação. O meu marido, que era agressivo, que era nervoso, ele começou a mudar o comportamento dele comigo. E aonde havia briga, nós começamos a ter um diálogo, coisa que a gente não tinha. Doenças, brigas e frustrações deram lugar à tranquilidade e à paz que envolve todo o ambiente familiar. E é vivendo a plenitude do amor, encontrada na restauração de seu casamento, que Maria das Graças segue efetivando a fé que aprendeu a usar. E hoje eu tenho paz, eu tenho saúde, onde todos aqueles problemas que eu tinha de enfermidade se acabaram. Não tomo nenhum tipo de remédio, não tenho mais crise. O meu marido é um marido carinhoso, que me dá atenção, onde a gente conversa, tem amor, tem entendimento entre nós. Hoje eu posso me considerar uma pessoa completamente feliz. Na vida é assim. Quando você pensa em subir, sempre encontra dificuldades. Quando está quase conseguindo, escorrega e tem que recomeçar tudo novamente. É cansativo, mas a determinação no seu objetivo vai lhe trazer uma grande conquista. Viver neste mundo é uma batalha constante, ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções, injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano, que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. Você pode mandar a sua dúvida sobre diversos assuntos, pedir orientação ou fazer um desabafo. Envie seu e-mail vocêmulher@r7.com.
As escolhas na vida sentimental, a gente sabe que faz toda a diferença. Mas e quando a gente percebe que essa escolha, no final, foi errada ou deu errado, e a gente se depara com uma situação que, infelizmente, chega ao divórcio? E aí existem pessoas que, depois desse divórcio, começam a viver ainda em função desse ex-amor, e aí não se preparam para uma nova vida, não olham essa nova vida como uma opção mesmo, de mudança. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje com a Edna, que são escolhas, né, Edna? Escolhas que ninguém casa para separar, né? A gente sabe que quando a gente se une com uma pessoa, aparentemente a gente encontrou nessa pessoa sentimentos que batem com o nosso. Mas aí no decorrer da nossa vida, ou das nossas vidas, porque aí tem horas também que cada um escolhe viver a sua vida separado, né? E aí, infelizmente, acaba que gera o divórcio mesmo. E a gente até comentava no intervalo, não que a gente seja a favor do divórcio, mas existem situações que ele acontece. E aí, o que fazer? Nós vamos a uma matéria falando sobre o nosso tema de hoje e a gente já volta. Todo mundo casa com o sonho do felizes para sempre. Imagina uma casa feliz, cheia de filhos, tudo perfeito. Viajávamos, sabe? Ele tinha um ótimo salário também, por isso que ele achava que eu não precisava trabalhar. Passa o tempo, vem a rotina, a correria, filhos, o desgaste da relação. E de repente... Problemas assim, econômicos, coisas assim que foram acontecendo e aí se desgastou mesmo quando chegou um momento que não dava mais. Mas separar depois de 50 anos de idade, depois de 20, 30 anos de casados? Está numa sociedade contemporânea que autoriza essa separação. Então, cada vez mais você vê esses casais jovens se separando até demais, né? Até poderiam separar menos, poderiam ser mais tolerantes. Mas eu acho que esse público, de repente, esses casais que estão 20, 30 anos casados, eles começam a pensar, falar, nossa, né? Então, de repente, a autorização dessa separação existe, essa possibilidade existe. Como seria? E começam a questionar a própria vida. O desembargador Francisco Bianco, de 57 anos, passou parte da vida julgando processos de divórcio e separação como juiz de família na capital paulista. Ele só não contava que um dia estaria do outro lado. E Francisco destaca que, por fim, a um relacionamento longo pode doer tanto quanto continuar casado. Muitas vezes tem gente que acha que é até mais fácil continuar como está. Que é mais simples, não tem problema, não tem que procurar advogado, não tem que resolver coisas. Tem gente que prefere isso, né? E eu não, eu preferi resolver a minha vida para o futuro. O meu futuro que me resta, o que eu quero dele, o que eu quero da minha vida. Eliana também teve que recomeçar depois dos 50. Foram 28 anos juntos e passar pela dor da separação não foi fácil. Durante 1 ano e meio, eu fiquei, assim, muito mal, emagreci muito, não saía, fiquei em casa, minha filha morava sozinha, não morava comigo, então eu fiquei realmente sozinha. Os psicólogos destacam que esse período de dor pode ser chamado de luto da separação. E ele deve e precisa ser vivido. Há o momento da tristeza, há o momento da barganha, não, será que tem jeito, será que não tem? Há um momento do medo, tem um medo muito grande, né? Até um momento que você fala assim, não, eu vou assumir essa dor, eu vou viver essa dor, é necessário, nada é fácil, Fabiana, né? Tudo na vida é difícil. Depois de 20 anos de casada e há 4 separada, só agora a Fátima consegue falar no assunto sem tanta tristeza. A tempestade passou? Passou, tá assim, aquela nuvem, sabe, negra já passou. Tá bem aquela garoinha bem fininha, assim, tá terminando. Fátima foi surpreendida pela separação e o recomeço foi aos poucos. É uma dor que eu acho que ainda fica, mas com isso você vai aprender, porque outros relacionamentos que você tem, você não vai fazendo os mesmos erros.
Mas para superar é preciso primeiramente aceitar. Ser divorciada não fazia parte do vocabulário de Magali. Ela que casou na década de 60, a separação era vista como uma derrota. Eu achava muito feio uma pessoa ser separada do marido, abandonada. Mas Magali foi à luta e descobriu uma força que nem ela sabia que tinha. Eu me superei muito, eu me tornei uma pessoa forte, eu aprendi a dizer não. Mas não foi fácil encarar a vida de solteira novamente. Foram 28 anos de casada. Balada? Como assim? E agora? Nós vamos fazer o quê, né? Vamos aonde? A gente não sabia nem para onde sair. Então isso eu não me esqueço, né? Que a gente começou a sair, a gente ria muito, porque a gente falava, e agora? Que roupa que vai pôr? Como que se comporta nesses lugares, né? E passada a dor da separação, a descoberta da felicidade é mais que gratificante. Comecei a trabalhar e aquilo foi muito bom para mim. Todo dia é um obstáculo, né? E vale a pena e é o que deve ser feito. O homem foi feito para ser feliz. Fora isso, não há espaço para outra coisa. Para gostar de outra pessoa, você tem que gostar de você mesmo. Então vamos lá, Edna. A Edna está aqui com a gente para falar com propriedade sobre esse assunto, né? O divórcio. Quando que você acha que... Porque existe um começo, né, para o casamento. Quando a gente percebe que o negócio está saindo do eixo, está saindo do que a gente planejou. Quando que você percebeu que isso começou? Isso é verdade. Boa tarde. Bom, eu percebi, assim, eu casei nova, né, bem nova, e com o passar do tempo eu fui percebendo isso com as atitudes deles, né? Que eu percebia que ele priorizava muitas coisas particulares dele, o trabalho, a vida dele, e deixava muito de lado. Mas mesmo assim eu sempre procurava dar o melhor de mim, ser boa esposa, estar ali querendo um retorno também da parte dele. Mas infelizmente isso não acontecia, né? Sempre eu deixei de fazer muitas coisas assim da minha vida, deixei de estudar para ele estudar primeiro, abrir mão de muitas coisas mesmo, de prioridade para priorizar ele, que eu queria que ele, né, o marido, tal, que ele conseguisse chegar onde ele queria, no objetivo dele, né? Mas mesmo fazendo tudo isso, assim, chegou um momento que eu percebia que ele não me dava o valor que eu merecia. E você sabe que você tocou num ponto interessante, né, Thaís? É isso. É quando a mulher se anula e deixa o marido, no caso, o companheiro, como prioridade. Porque já é uma junção, né? São duas pessoas que no casamento se tornam uma, mas existem ali duas pessoas, né? Então, quando a mulher toma essa sua atitude, a gente sabe que o fracasso é inevitável, porque você deixou o seu valor de lado para valorizar uma pessoa. E muitas vezes ele, né? No caso, você disse que ele começou com isso já, né? De tudo, ele primeiro ser o centro. Isso. Mas existem casos que a mulher, ela se anula totalmente. E aí, quando ela desperta, que ela fala, poxa, peraí, cadê eu? Né? Se a gente pode falar isso, cadê? Sumiu a pessoa que estava aqui. Porque você começa a viver em função da outra, aí você vai se perdendo ali. Quando você quer se achar, às vezes já não dá mais tempo. É verdade. E o engraçado é que isso chegou a acontecer comigo, né? A eu me anular, porque as pessoas que me conheciam já há bastante tempo, com o passar do tempo, usando, falavam assim, nossa, ela tá diferente, ela não é mais a mesma pessoa. E eu ficava até brava, chateada, às vezes com a minha irmã, com algumas pessoas da minha família, porque eu aprendi isso na minha casa, sempre estar junto ali com a família. Então, às vezes a gente tinha alguma coisa para estar junto ali, a família, e ele nunca queria estar junto. Então, eu acabava sempre, quando era as coisas de família, eu sempre estava sozinha. Se era um aniversário, se era alguma coisa, eu sempre estava sozinha, ele nunca estava presente ali comigo. E aquilo foi me fazendo eu ficar triste, eu fui como é que eu posso dizer, eu fui guardando aquilo para mim, só que ao mesmo tempo eu não queria que ninguém percebesse aquilo, porque as pessoas sempre olhavam às vezes para mim e para ele, falavam, nossa, que casal lindo, tal. Então eu não queria que as pessoas enxergassem aquilo no meu casamento. Maquiar a situação, Exatamente. Né? Então deixava essas pessoas, às vezes me perguntavam alguma coisa, não, mãe, não deu. Então eu tampava o sol com a peneira.
Então, eu fui levando, chegando, só que chegou um momento, que não dava mais para tampar. Porque foi no momento onde eu cheguei que eu vi que realmente eu me sentia já sem valor, né? Não me sentia mais bonita, eu não me cuidava mais. Engraçado que um dia o meu cunhado chegou para mim e falou assim: nossa, o que está acontecendo com você? Você não se arruma mais? Porque eu sempre me via arrumadinha e tal, e eu já não estava mais, só que eu não percebi que eu não estava me cuidando. Mas é aquilo, né? O interior da gente. Como eu me sentia triste, então o que eu ia trazer? Refletia fora. O que eu ia fazer fora de mim? Porque eu me sentia oprimida e, ao mesmo tempo, eu pensava assim, não, eu tenho que aguentar e eu tenho que lutar com todas as minhas forças, porque eu não casei para me separar, me divorciar. É exatamente isso. Ninguém casa para separar. Mas um erro que a gente comete e passa despercebido mesmo é isso. Na intenção da gente fazer com que aquele casamento seja perfeito, com que seja a realização do sonho, né? Porque a gente casa achando que não vai ter problema, que não vão existir diferenças. E aí, de repente, a gente se depara com situações que a gente não sabe lidar. E aí, no afã de que o relacionamento continue bom, aí a gente começa, eu vou ceder hoje, eu vou ceder amanhã. Não, ele quer fazer faculdade, mas não vai dar para eu fazer também. Então, deixa ele. Não, né? Exatamente. Não que a gente não tenha que ceder, né, dona Thaída? A gente tem que ceder, a gente tem, né, como esposa, tem que ceder. Só que eu acho que das duas partes... Mas tem limites, né? Tem limites. Só que, para mim, eu acho que eu cheguei num ponto assim, que é como se eu tivesse cega. Você não via o retorno dele e você se anulava para tentar chamar a atenção dele, Para a senhora né? ter uma ideia, eu cheguei a pensar assim, meu Deus... Eu acho que vou viver o resto da minha vida desse jeito. E isso não é o que eu queria para a minha vida. Porque há um ponto assim, ele não me ama para ele fazer tudo isso. E eu não vou separar dele, porque eu não casei para separar. Então, eu vou ter que aguentar isso. Então, eu cheguei a me ver aquilo. Aquilo me fez até perder o amor de fazer as coisas em casa, os trabalhos sociais que eu fazia, né? Também deixei de lado, né? De fazer em função de tudo aquilo. Porque eu falava, não, como que eu vou realizar um trabalho social por alguém, sendo que eu não tenho essa felicidade? O que eu posso dar? Eu não tenho nada para dar. Então, o que eu vou dar para essas pessoas, né? Só que até que chega um momento que a sua ficha ela tem que cair. Você peraí, quem eu era? Quem eu sou? O que Deus tem para mim? E você tem que pôr a fé em prática, né? E a coragem. E vocês conversavam sobre isso. Existia a discussão, como que eles falam? Eu também esqueci. Discutir relação. DR, que a gente aprende até no casamento blindado, né? Isso mesmo. O DR, Tinha esses momentos de vocês? Da minha parte, sim. Eu sempre quis. Inclusive, eu li, recomendo, o Casamento Blindado eu li, a mulher vê. E eu pegava ali o livro e eu tentava colocar em prática. Eu falava, senta aqui. E ele nunca tinha minuto para mim, nem para conversar. Então eu falei, peraí, a pessoa, ele não quer. Né? Então, assim, era como se eu estivesse dando um murro em ponto de faca. Eu falei, poxa, meu Deus, eu tô aqui, poxa, eu quero uma mudança, eu quero que ele seja melhor, mas a parte dele, ele não queria mais. Então, parecia que ele só estava esperando eu falar assim, olha, tchau, não te quero mais. Porque eu quem estava aguentando até aquele momento e levando a situação, né? Então, eu cheguei para ele um dia e falei para ele, olha, vamos conversar e vamos decidir. Porque do jeito que está, não pode continuar. Entendi. Deixa eu só pedir uma pausinha para você. E para você que está em casa e quer participar com a gente, você pode mandar um e-mail fazendo a sua pergunta. De repente você tem a pergunta até para a Edna, né? Você está passando por uma situação parecida. Então você pode mandar um e-mail para o vocemulher@r7.com, que com certeza você vai receber uma resposta. E fazendo pergunta para a Edna, a gente tenta responder ainda ao vivo. Se não, a gente responde também online, tá bom? Então, fique à vontade, porque a sua participação com a gente, né, Edna, Thaís, é importante. Claro, muito importante. Com certeza. Então, Edna, aí chegou um momento que realmente, né, é o que a gente falou no começo. A gente não quer isso, então a gente luta com todas as forças. Exatamente. Até eu comecei assim, eu não tenho assim para pensar assim, nossa, eu poderia ter feito mais, nossa, eu não lutei. Não, eu não tenho isso dentro de mim. Eu fiz tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance. Eu fui lá, fiz tudo certinho.
Então chegou um momento eu vi, não, mas então eu não posso continuar. Ou eu continuava vivendo aquela vida deprimida, me sentindo desvalorizada, porque até os meus amigos paravam às vezes de falar assim, olha, a gente saiu para tal lugar, um casal amigo nosso, eu não convidei porque, poxa, né, o teu marido às vezes ele te maltrata na frente da gente, então a gente... Eu gosto muito de você, então é melhor a gente não convidar vocês mais para sair. Então, aquilo para mim era uma vergonha, eu me senti humilhada com aquilo. Porque eu vou falar para a senhora, eu acabei perdendo amigos, assim, pessoas da minha família que frequentavam a minha casa, em função de tudo isso. E mesmo assim, eu ali, olha, ali naquele mundinho. E é isso que a gente está aqui, nós estamos levantando essa questão para que a pessoa entenda mesmo, né, Edna? Que se ela está vendo que não vale a pena, que a pessoa que está do lado dela, infelizmente, não está correspondendo, não está dando o valor, aí, quer dizer, são duas cabeças tentando permanecer dentro de uma casa. Se não está acontecendo o que seria um bom relacionamento, então que chega ao divórcio como aconteceu. Às vezes a pessoa ela pode pensar assim, né? Poxa, mas separar... Como a gente falou, ninguém casa para separar. Com certeza. Mas você tem que pesar, né? Na balança. Né? Se ele não está, é como mesmo no livro fala, e o bispo Renato Cardoso, ele sempre tem orientado a eles. Você tem que dar um checkmate nele. Olha, então tá assim, então vamos separar. Você sai de casa e você só aceita ele se realmente ele mudou, não é no outro dia. Né? E se você vê que realmente no meu caso, até o momento, até hoje, não surgiu essa possibilidade. Então, a cada dia, para mim tem sido provado, já estou muito bem resolvida, graças a Deus, tem sido provado que eu até acredito assim que como que eu posso dizer? É como se eu tardei, acho que muita coisa na minha vida que eu já podia, se eu tivesse tido coragem, porque acho que antes eu tinha medo, então eu tinha medo de tomar algumas decisões, essa atitude, né? Pensar, poxa, e agora, como é que vai ser? É porque você falando, eu queria entrar nessa questão, o pós, o depois, né? Porque a questão é essa, que muitas mulheres até se mantêm nesse relacionamento com esse medo. Ah, mas para onde eu vou? E no caso, vocês tiveram filhos? Sim, eu tenho um filho de 3 anos. Então, né? Aí no caso, e o meu filho? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Mas será que vale a pena continuar nessa condição atual? Elas aceitam levar aquela situação, né? Continuam se anulando, passando o pior, né, de todas as situações para manter ali a aparência, para manter aquela maquiagem de que está tudo bem, até pelo filho também, né? Não, a gente tem um filho, né? Meu filho não pode crescer sem a presença do pai. E ela continua sofrendo, permitindo, né, ela mesma sofrer. Né, Thaís? Total. Muitas vezes agressões, né? Briga, né? Que nem a última vez quando houve a separação, foi uma discussão muito feia, então, na frente do meu filho de 3 anos. Então, poxa vida, Quer dizer, você viu que realmente ali... Eu falei, não, eu não quero isso para o meu filho. Eu falei assim, eu não quero isso para ele, não. E eu sei que eu posso escrever uma nova história para a minha vida, né? Ou eu vou viver. Então, eu tinha ali uma decisão. Ou eu continuava, e eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado aquela decisão, hoje eu não estaria aqui. Entendeu? Eu não estaria aqui. E vamos só para a gente tentar ajudar essa pessoa que está em casa a entender mesmo quanto vale a pena ela tomar uma decisão. Vocês chegaram, sentaram, conversaram e você viu que não resolvia. Então, a solução era o divórcio mesmo. Exatamente. Mas e aí? Como que ficou sua cabeça? Né? Porque existem mulheres que a gente sabe que, infelizmente, o divórcio acontece só para ele e não para ela. Porque ela continua ainda vivendo em função daquela pessoa, né? E ela para, e a vida dela para. Quer dizer, ela continua sendo escrava ainda de um sentimento. Então, primeiro, eu penso que tem que acontecer essa libertação, se a gente pode falar assim, né? Dentro. Ela tem que se reconhecer e falar, eu posso, eu antes existia sem essa pessoa, então eu posso continuar a minha vida sem essa pessoa, né? Porque e aí foi assim que você tomou? Foi assim, porque depois, ali na hora, lógico, não é fácil. Se falar que fácil, não foi fácil, né?
não é fácil mesmo. Então, depois que, né, que vai, embora que você fica ali, então é nesse momento que fica mais difícil. É o dia a dia, vai passando um dia, vai passando o outro, você fala, poxa, então você conviveu antes com aquela pessoa de uma forma, e ali você sabe que a partir dali tem que ser diferente. Então, eu tinha ali a chance, ou eu ia me afundar numa depressão, né? Poxa, não tenho mais ele e tal, e agora, como é que vai ser? Ou eu tinha a chance ali de dar um pulo para minha vida. E eu falei assim, eu escolhi não chorar, porque eu já tinha chorado muito. Então, eu coloquei isso dentro de mim. Eu falei assim, não, eu não vou chorar mais. Eu não vou chorar mais. Eu me lembro como agora. Eu escolho hoje ser feliz. Eu escolho hoje sorrir. Eu falei assim, eu vou ser a pessoa que eu sempre quis ser. Uhum. Eu vou dar o melhor para o meu filho. Eu vou dar o melhor no meu trabalho, na minha vida. Eu vou me resolver interiormente, né? E aí vem o restante. E é dessa maneira que eu me sinto. E é aí que a gente vê, né? Que não depende do que a pessoa sente, né? Quantas são as mulheres que passam por essa situação e elas falam, eu não consigo, né? É mais forte que eu esse sentimento, mas elas têm o poder de decidir, de decisão, né? Se elas vão querer um novo amanhã, né? Se elas vão querer ter uma vida nova ou se elas vão viver naquele sentimento, nessa, né? escravidão, nessa escravidão. Mas é o que a Dina falou mesmo, é o poder da escolha, né? Porque se você escolhesse continuar aquela vida, que referência seu filho teria, né? Porque de repente vocês iam prolongar isso por mais um tempinho. Exatamente, mas não ia passar disso. Mas se você, como fez, escolhe a boa parte, você pode mudar essa situação. Então, são decisões que são importantes mesmo na vida de uma mulher, né? Existem casos que ambos querem resgatar aquele amor, resgatar o casamento, aí vale a pena investir. Decidir lutar juntos, né? Agora, quando só um luta... E eu ali, no último momento ainda, né, que eu tomei a decisão, eu ainda cheguei para ele e falei para ele. Falei para ele, assim, ó, só existe uma única chance. Você sabe qual é. Nós dois juntos, né? Só que ele não quis. Não quero. Então isso é inevitável, né? Não tem jeito. Quando chega a esse ponto, quer dizer, o divórcio não tem jeito, ele vai acontecer. Porque um quer lutar e o outro não. Então, o outro praticamente já entregou, né? Já está com a bandeirinha lá falando, eu aceito essa decisão. Exatamente. Às vezes, tem algumas pessoas que... Você não vai ficar saindo falando para todo mundo, olha, eu divorciei, né? Olha, eu estou separada. Não. Às vezes as pessoas perguntam, e fulano, tal, chega... Aí eu falo, nossa, foi, mas você está tão bem assim? Porque na cabeça das pessoas, elas acham que se você se divorciou é para você estar sofrendo, é para você estar lá no fundo, né? Depressiva, eu falei, não, triste. estou bem. Então as pessoas às vezes ficam até, nossa, porque a reação do mundo é essa, né? A pessoa espera isso. Exatamente. Está divorciada, quer dizer, espera uma mulher melancólica, uma mulher fraca, chorona, né? Então, só espera o mal. Mas e o mal que esse relacionamento estava trazendo para ela? É verdade. Ninguém via, né? Então a pessoa só olha agora. E aí ela tomou essa decisão. Hoje é uma nova Edna. Hoje sim, graças a Deus. Hoje eu me sinto e o outra bom, pessoa, sabe? Dá para ver isso no seu assim, semblante. Se hoje tivesse que falar assim, eu não fico pensando assim, eu queria, não. Eu não vou ficar pensando, eu queria, não. Hoje sim. Hoje eu não troco, assim, o que eu sinto interiormente, né? O meu interior. Você tá se muito descobriu, bem. né? Exatamente, está bem. Por quê? Eu vejo que hoje eu não dependo, vamos dizer, eu não tenho que ter alguém para eu ser feliz. Lógico que você tem, né? Deus quer, né? Ninguém foi feito para viver sozinho. Mas a felicidade, ela tem que existir dentro da gente, né? Isso. Se você está bem com você mesmo primeiro resolvido, você tem que se amar, exatamente. Né? A gente sabe que o nosso primeiro mandamento é esse. É verdade. Da mulher primeiro ela se ama, para depois ela amar alguém. Primeiro você tem que saber o que você quer, para depois você encontrar uma pessoa. Não procurar na pessoa um vazio que você tem e procurar nessa pessoa que ela te preencha. Isso nunca vai acontecer, né? Vai ser uma frustração atrás de outra. Exatamente. Mas o que a gente sabe e que resolve é isso.
É quando a mulher se reconhece e, aliada a isso, a um Deus vivo, que a gente sabe que foi a fé que te deu toda essa força, né? A gente sabe que o próprio Deus também, que é amor, que colabora para que o casamento seja uma instituição que fique aí por anos, até a morte, né? Que é o juramento que a gente faz lá, até que a morte nos separe. Mas e quando isso não tem como você cumprir esse juramento? Então, que você se conheça mesmo, que você se ame e que você tenha a sua vida, porque ele hoje tem a vida dele, garanto que vai ser feliz da maneira que ele quer e você da sua maneira, né? Sim. Você não precisa hoje de um sentimento, porque o que te preenche hoje é bem maior que isso. Sim, senhora. Né? Então, você querendo, procure uma igreja universal, procure uma pessoa que lá, com certeza, você vai receber uma orientação para que, de repente, esse casamento seja restaurado ou você tome uma decisão para que a sua vida mude e que, de fato, de verdade, você se reconheça como uma pessoa de valor e que pode, sim, ter uma vida totalmente transformada, uma vida mudada da que, de repente, hoje você vive, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a sua presença aí do outro lado e amanhã a gente está de volta. Obrigado, Edna. Obrigada. Prazer ter recebido Prazer foi todo você. meu estar aqui. Obrigado, Thaís. E amanhã a gente volta. Tchau.